os autoestados de SZ. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Tem mais assim. Aqui. Ixi, tá fora do foco. Agora. Tá. Então, você tem os autoestados de SZ, né? E esses caras são dados pelo que foi dado ali, né? S igual a 1 meio, MS. Como de se esperar, né? E eu tenho um átomo preparado em um determinado estado lá, né? Então, o estado total, esse aqui seria de SZ, né? Então, isso aqui é o estado de SZ, aqui eu tenho MH e o estado de novo, né? Ok? E o estado total, ele é dado com um produto das funções de onda angulares, né? Então, aqui seria... Ixi, tá errado aqui o negócio. É N, L e M ou ML, né? Tanto faz. E esse cara tem uma convolução aqui com o subespaço de spin, então, né? E aí eu tenho esse estado aqui. SMS, aqui no caso é S igual a 1 meio, MS igual a mais ou menos 1 meio. Essa é a minha função de onda total. E aí ele descreve a função de onda, ele dá a função de onda. A função de onda é esse cara aqui, né? Psi é igual a 1, 0, 0, convoluído com o spin up, digamos assim, né? Mais um outro estado aqui, 2, 1, 1, onde o N igual a 2, L igual a 1, ML igual a 1. Isso aqui convoluído com o spin down, certo? E aí eu tenho mais um outro estado aqui, também associado com N igual a 2, né? Convoluído com um spin up. Tudo isso normalizado aqui, um raiz de 3. Certo? Agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber o valor médio, né? O valor esperado de spin e da energia. Como é que eu meço isso? O que é isso aqui, ó? Isso é o que ele quer saber, né? E o que é isso aqui também, né? Caso ele quer aí o valor esperado de spin em Z, não é isso? Tá aqui. E o hamiltoniano esperado. Valor esperado é energia, né? Energia. E aí, como é que eu calculo isso aqui? Esse é o ponto. Aqui eu tenho que levar em conta justamente esse cara aqui, ó. Né? Essa operação aqui, ó, esse SZ aqui, atuando no estado como um todo, né? Então seria num... É que é M, L, convoluído com o meu, sei lá, vou botar genérico aqui. Esse cara vai me retornar o quê? O M, né? Que no caso é 1 meio. Então vai ser mais um menos H cortado sobre 2. ML, convoluído com o carinha lá, né?
Concorda? Certo. Tudo que eu... Isso aqui é essa equação aqui, a equação que a gente conhece, né? Os autovalores e autovetores. Aí eu só tenho que fazer a conta. O que eu preciso, basicamente? Quando eu calculo esse cara aqui, ó, quando eu calculo SZ, na realidade, a gente vai estar atuando esse operador, que aqui, bom, eu não estou colocando chapéu mesmo, mas aqui tudo certo, seria tudo ter chapéu aqui, né? No H eu coloquei, aqui também, tá? Como é que a gente calcula isso aqui? É aquela regra do valor esperado em mecânica quântica. Isso aqui vocês têm que estar no sangue já. Você sempre vai ter que fazer esse operador, ele vai estar atuando, ele vai estar sanduichado, a gente diz, né? Entre as funções de onda lá no seu espaço vetorial arbitrário, no seu espaço de Hilbert, né? E o espaço vetorial dual, né? E no espaço vetorial dual é o que a gente sabe que a gente escreve como sendo um ket, né? Então, isso aqui vai ser esse cara aqui, ó. Psi, SZ, Psi, correto? Olha só que barbado. Isso aqui é pura álgebra linear, gente. Que bom, seria o mesmo que fazer aquela integral lá, se vocês estivessem num, sei lá, estado contínuo, né? Que tudo a gente discretizou em termos dos números quânticos. Mas aí é só calcular, né? Esse cara aqui eu já sei o que é, ó. Por causa que eu sei calcular ele aqui, ó. Aí eu tenho que distribuir ele aqui dentro, só isso. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? A gente tem que fazer a conta, ó. Tem que abrir esse cara aqui, né? Então, basicamente, eu vou ter um fator 1/3 aqui, que vai ficar para fora, né? E aí eu vou ter que abrir, né? Eu vou fazer para um dos casos aqui, digamos. Para esse primeiro aqui. Então, eu vou ter ele com ele dual, né? Vai ser 1, 0, 0. Convoluído aqui com 1/2, 1/2. Opa, aqui para o outro lado. E aí eu vou ter o SZ aqui. Bom, o certo seria escrever todo ele, ficar abrindo a conta, mas como eu vou fazer para esse cara aqui, eu já vou botar direto, né? SZ, e aí eu teria o outro lado aqui, digamos, o primeiro termo seria o 1, 0, 0, convoluído com 1/2 e 1/2, certo? Mais pontinhos. Aí eu sei quanto é que esse cara aqui resulta, ó, porque eu tenho a fórmula aqui em cima. Quanto é que resulta esse cara aqui? No caso aí, eu utilizo uma matriz aí para resolver? Não, já está pronto aqui, ó. Já. Eu sei qual que é o efeito de SZ. O SZ atuando nesses estados aqui, ele me dá esse resultado, certo? Eu só tenho que identificar os valores, ó. Tem que saber qual é que é o M. Nesse caso aqui, ó, o SZ atuando no estado, esse estado aqui ele não vai atuar, certo? Isso aqui é um estado de posição, de coordenadas, R, θ, φ, digamos, certo? Então, o SZ vai atuar sempre no subespaço de spin, né? É a projeção de spin no eixo Z. Então, ele vai atuar SZ. E o alto valor de SZ não depende de S, depende de MS aqui no caso, né? Esqueci de botar, MS. E quanto é que vale MS aqui nesse caso? O autoestado é sempre SMS, está escrito aqui, né? SMS. Quanto é que vale o MS aqui? Oi? Meio? Meio, exatamente. Então, esse cara aqui nada mais é do que mais H, vai ter o H cortado, né? Então, o meio vai estar aqui, né? H cortado sobre 2. E eu repito a bagaça aqui, ó. 1, 0, 0. Convoluído, né? Com 1/2, 1/2. Certo? Aí ficou tranquilo, ó. Então, ó, vocês veem que vai sair 1/2 para fora. E aí,
No final vai sobrar o quê? Vai sobrar fatores de normalização aqui, tá? Aí você tem que fazer isso para todos os termos. Por isso que eu falei, às vezes é melhor, em vez de colocar o S aqui, ó, primeiro você escreve todo a sua psi aqui no espaço dual, né? Depois tu coloca o S no meio, você reescreve isso aqui, basicamente. Então, para botar a sua psi no espaço dual, você tem que reescrever esses caras tudo como sendo Bra, certo? Tudo vai virar Bra aqui. Depois tu coloca o seu SZ e depois tu repete esse cara aqui. Tá? Quando você fizer esse produto, já aparece fator 1/3, por causa que você tem psi dual, né? Vezes a psi. Então aparece esse 1/3. Aí vai começar em cada termo aparecer esse sanduichinho aqui do SZ. Você tem que descobrir quanto vale a operação do SZ em todos eles e depois aplicar as regras de normalização, né? Para ver, sei lá, os termos cruzados vão ser 0, vão ser 1. Você tem que determinar depois para cada um deles. Esse é o segredo. Então não tem erro aqui. É pura álgebra linear, né? Uma operação de autovalores e autovetores. Bom, e é isso, né? Aí segue até você chegar no resultado. Já no caso do H, aí muda um pouco, né? Porque, primeiro, que a gente sabe qual é que é a energia, né? A gente sabe qual é que é a energia. Então, para o caso de H, ó, basicamente o que eu vou ter é psi, H, psi, certo? Só que aí primeiro eu posso reescrever esse meu H em termos dos N's, né? E aí vai aparecer operadores N ali para os números, né? Porque esse H a gente tem que ver o que ele vai fazer na minha psi, né? E o que o H implica? O H, que no átomo de hidrogênio, né, ele vai estar associado com os níveis de energia. E aí a gente sabe que esse cara vale menos, bom, menos 13,6 dividido por n ao quadrado, né? Mas aí você pode reescrever como quiser, né? Menos 13,6 por n ao quadrado. Isso aqui você pode escrever em termos daqueles raios de Bohr, por exemplo. Eu posso escrever isso aqui como menos e ao quadrado sobre 2 a n ao quadrado, certo? E ainda eu posso identificar esse cara aqui, ó, uma constante de Rydberg lá, que vocês lembram, de Rydberg, né? Que vocês lembram, inclusive, da parte de espectroscopia do átomo de hidrogênio. Então, isso aqui pode ser menos R sobre N ao quadrado. E aí, sim, esse R vai te dar justamente esses valores aí, né? Por exemplo, vai estar constante que para o átomo de hidrogênio é 13,6, né? Muito bem, e obviamente, né, isso é para N discreto, né? N, 2, 3, etc. Aí o segredo é só você vai distribuir aqui dentro, no final do ponto você vai ver que a única coisa que você tem que considerar é o N de cada caso, né? É o N de cada caso. Então, esse cara aqui, no fundo, ele só vai estar atuando na função de onda orbital, né? Ele não vai estar preocupado com spin aqui, nesse caso. E aí é só ver qual que vai ser o resultado dele, né? Então, você vai ter uma psi aqui, sei lá, vai ter 1/3 de novo. Isso não vai falhar. 1/3 vai estar sempre lá. Aí, sei lá, vamos fazer para o primeiro caso. Eu vou ter 1, 0, 0. Convoluído com 1/2. 1/2. Aí eu vou ter esse H, né? E esse H, eu vou ter basicamente um menos aí, né? E esse menos, bom, eu poderia jogar ele lá para frente de tudo, na realidade.
por causa que em todos eles vai aparecendo. E aqui eu vou ter um R sobre N ao quadrado. Então, tá, esse N ao quadrado, nesse caso aqui, é 1, né? Então, eu vou ter só um valor de R, e aí eu vou ter os outros caras aqui. 1, 0, 0, convoluído com meio, meio. E assim sucessivamente. Então, em cada caso, eu vou ter que identificar só qual é que vai ser o R, porque aí vai me dar um fator aqui, né? Vai dividir esse R. Inclusive, esse R, a gente pode jogar para fora, né? Então, no fundo, o que vai entrar em cada caso aqui no Hamiltoniano é 1 sobre N ao quadrado. Eu poderia botar 1 aqui e já jogar para fora esse menos R aqui. Porque ele vai aparecer em todos os termos, né? Então, nesse caso aqui, N é igual a 1. Aí nos outros, não, né? Então, você vai ter que considerar tudo isso. E também, o certo é, bom, primeiro você sempre escreve a sua psi dual, né? Depois tu coloca o operador, depois coloca a psi, e aí vai distribuindo os termos. E ver se tem algum que vai ficar zero ou não, por razões de ortonormalidade, ou ortogonalidade, né? Certo? Então é isso. Aí, bom, para calcular, deixa eu ver aqui, está enxergando. Para calcular o desvio, né? Padrão, o que eu preciso? Eu preciso saber alguma outra coisa, porque desvio padrão de energia é o quê? Desvio padrão, eu já estou tomando a raiz quadrada da variância, né? Então, isso aqui é a raiz quadrada, digamos assim, de ΔH. É ΔH ou ΔH ao quadrado? Igual que a gente pode reescrever, né? Como sendo o hamiltoniano. Opa! Hamiltoniano ao quadrado menos o valor esperado do hamiltoniano ao quadrado. Isso aqui não tem aqui, né? Então tá, esse cara aqui, ó, eu já conheço, certo? Então só me falta conhecer esse cara. Porque o que a gente calculou aqui embaixo foi o valor esperado de H, só tem que levar ele ao quadrado, né? Então, o que você vai ter que fazer é justamente calcular isso aqui. E aí segue os mesmos valores, a diferença é que vai mudar o seu hamiltoniano aqui. Então, primeiro você tem que calcular primeiro você tem que calcular esse cara aqui, e uma vez que você tem esse cara aqui, é só tirar a raiz. Mas os passos são os mesmos. Então não tem muito segredo. Certo? Certo. Bem, lá na questão 6, eu vou dizer mais ou menos como eu fiz, para ver se é por aí mesmo. Quando fui resolver essa questão, me lembrei da última aula, onde o senhor falou um pouco sobre o estado fundamental do hélio. Bem, essa questão 6, ela trata exatamente sobre o estado fundamental do hélio, né? E, pelo menos pelo que eu entendi aqui, e foi assim que eu fiz, eu descrevi em palavras mesmo, a estrutura, né, do estado fundamental do hélio, onde eu descrevi que o hélio, isso a grosso modo, consideramos que na sua estrutura lá do Hamiltoniano, o trato
da soma de dois átomos de, de hidrogênio, isso, tanto falando em questão do hamiltoniano, né, adicionado de um termo de repulsão. Aí daí eu descrevi exatamente aquela análise que nós fizemos, né? Desconsiderando lá aquele termo de repulsão, aí daí nós tivemos aquele problema, e que lá no final nós identificamos, né, que aquele termo de repulsão, né, ou seja, aquele termo que faltava, ele tinha extrema importância para a análise, né, o caso. Então, basicamente eu descrevi isso. Não sei se era exatamente essa a intenção aqui na questão 6 quando o senhor perguntou, aliás, pediu, né, para descrever exatamente falar sobre o estado fundamental do hélio. Não sei se era por aí a Eu intenção. acho que é exatamente isso. Só o único detalhe é que aqui a gente dá o valor das funções de onda, né? Para vocês brincar um pouquinho com ela lá. Mas, assim, em termos qualitativos, é exatamente isso aí que você falou. Exatamente isso. Você vai ter dois, digamos assim, hamiltonianos hidrogenoides, né? Mais um termo de interação, né? E aí, para cada um desses termos hidrogenoides, a gente tem uma ideia das psis e tal, né? E é isso que a gente tem que levar em conta. Professor, Claro, você... Oi? nessa discussão aí também entra, eu acho que ou foi na última aula, ou foi na antepenúltima, que nós tínhamos falado sobre o paraélio, ortoélio. Essa discussão entra Exata. também? Sim, 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 certamente. Porque, veja bem, você tem o 1S e o 2S ali, tá vendo? E esse 1S e 2S está justamente associado com o estado fundamental e primeiro estado excitado. Então, e você lembra lá que a gente tinha aquela discussão, né? Que você pega e coloca um deles no estado excitado, se você colocasse os dois, um deles ia cair automaticamente, poderia ter energia suficiente para, jogar o outro para fora, né? E aí, naquela configuração, você tem que calcular e ver qual que seria, né? O ortohélio e o paraélio. O que aconteceria? A ideia é essa. E, claro, o ideal, como a gente viu lá no final da aula, na realidade não foi meio que nessa, hein, mas está relacionado, mas quando a gente falou lá da ligação covalente, é que o estado, né? Como a gente sabe, o estado completa isso aqui, né? Deixa eu ver se você está enxergando. O estado completo, ele é desse jeito aqui, né? Então, quando a gente tem lá um que vai ser tripleto, singleto, sei lá o quê. Então, bom, tripleto não, digamos, simétrico e antissimétrico é em relação à função de onda total, né? Aí você tem que levar em função também as simetrias do seu estado de spin, que no caso aqui sempre férmions, né? Spin no meio é sempre esse cara aqui. Né? Mas aí tem toda a função de onda que entra aqui também, que é essas que foi dada, né? Mas assim, não era para fazer nenhuma conta fora do comum, era mais para vai trabalhando e mostrando como é que ficaria as coisas. Né? Mas qualitativamente é exatamente isso aí que você falou. Uma, uma outra dificuldade que eu tive, já ali na questão 8 foi justamente provar o teorema de Bloch. Bloco. Deixa eu ver. São 8. Tá. Então, essa aí basicamente é para você seguir o livro, né? Essa era a minha ideia. Porque eu acho que lá no livro ele prova, né? Talvez Assim, assim, não com rigor. eu dei uma estudada no livro, mas
Assim, eu não sei se a intenção era justamente essa. Lá no livro, ele não abre tanto as equações. Ah, Ele não, não há, não não abre. abre, entendeu? Ele só Não, não apenas abre. vai indicando, ó, chega nisso, nisso, nisso e nisso. Aí eu tive um pouco de Deixa eu até abrir o dificuldade de livro aqui para desenvolver. ver. Cadê o livro? Ai, ai, ai. Isso é em que parte do livro mesmo? Isso é o último, é um dos últimos tópicos do capítulo 5. Pelo menos na minha versão é o capítulo 5, que trata de sólidos. Partículas idênticas, né? É o capítulo, né? É isso. Ah, aqui, sólidos. Já achei. Gás de rede. Aqui, estrutura de bandas. Isso. Mas é isso aí mesmo. Não tem muito mais da prova, né? A prova é essa aí mesmo. Claro que você pode, inclusive, achar valores e tal, né? Bom, mas ele faz isso também, ó. Não, aqui a prova é essa aqui mesmo. Não tem muito o que tirar nem pôr, né? Por causa que você quer provar que a função vai se repetir, né? A ideia é essa, né? E que o teorema de Bloch diz que a gente consegue satisfazer a equação de Schrödinger, né, para potenciais que vão se repetindo, aqui no caso dele, em unidades de A, né? Vamos, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho V de X, aí eu tenho as estruturas estilo delta de Dirac, né? E esses caras se repetem. Claro que esse potencial, depois, quando tu vai resolver mesmo, que tu acaba usando, e aqui ele se repete até para cá também. Aqui seria menos A e assim sucessivamente, né? Então, esse potencial, ele basicamente diz que o potencial periódico que V de x mais A é igual a V de x. Certo? E aí, o teorema de Bloch, ele diz que as soluções que você vai ter em outras regiões, né? Digamos que eu conheço a solução aqui e eu quero saber nos outros pentes aqui, digamos. Como é que é o nome nos outros pentes? Como é que chama as coisinhas que tem nos pentes? Pentear o cabelo, como é que chama essa coisinha aqui? Seu nome, né? No dentinho do pente, né? Entendeu? Isso aqui é o que eles chamam pente de Dirac. Por quê? Porque você faz uma sequência de deltas, fica parecido com um pente mesmo, né? Então, aqui dentro é onde você resolve essa equação, né? E aí, o que o teorema de Bloch fala? O teorema de Bloch diz o seguinte, ó. Ele diz que se a gente sabe a solução em x, né? A solução periódica no outro lado, né? No potencial, na região x mais a, ela vai ser dada por um fator de fase aqui só. Só vai ter um deslocamento de fase aqui, E na I, K, pi de x. Certo? Essa é a ideia. Então, se eu sei resolver para um potencial, eu sei resolver para todos. E essa é a grande jogada do potencial periódico, porque eu não vou precisar ficar resolvendo isso aqui em todas as minhas regiões, certo? Eu resolvo numa delas e eu conheço a solução para todas. Essa é a grande jogada do teorema de Bloch. Bom, aí a prova é exatamente aquilo que é colocado ali, ó, né? Você vai ter um operador, deslocamento genérico, você determinar. Vamos ter um operador de deslocamento que faz exatamente isso aqui, né? O efeito dele é levar a sua função de onda de x a x mais a, né? Então, você usa esse cara aqui, d de fx, e o efeito dele vai ser transformar a sua função em x mais a, certo? Agora, se o potencial for periódico,
esse D, esse operador, né? Esse é um operador, ele vai ter que comutar com o hamiltoniano, né? Ou seja, os autoestados de energia aqui vão ser também autoestados desse operador, né? Essa é a ideia. Então, potencial periódico eu tenho isso aqui, né? DH é igual a zero. Isso vai ter algumas implicações, né? Então, eu posso escolher como função de onda, né? Como que vai descrever o meu operador, a nossa psi. E aí, esse operador atuando nessa psi vai me resultar esse então, aqui eu vou deixar claro. Como é que é? Na verdade, é álgebra de D, né? A álgebra de D pode ser descrita em termos das autofunções de energia, né? Do hamiltoniano. Na realidade, quando você vê isso aqui, pode ter muitas formas de dizer, né? Eu posso simplesmente dizer assim, as autofunções simultâneas, eu posso descrever ambos com autofunções simultâneas do operador energia, que é o mais comum, que é as autofunções que a gente conhece, né? São as autofunções de operador porque elas vão ser basicamente as soluções da equação de Schrödinger, né? Autofunções de H são as soluções da equação de Schrödinger. Então, se eu fizer isso, se isso aqui é verdade, então eu posso escrever a minha equação de autovalores e autovetores para D dessa forma aqui, certo? Na base de autovetores do hamiltoniano, que são as nossas psis aqui, correto? Muito bem. E isso aqui, o efeito genérico, é justamente fazer o quê? Qual que é o efeito desse lambda? Eu já vi aqui, o efeito de D de fx é justamente deslocar a minha função por um fator A, tá? Então, o efeito genérico desse cara aqui é justamente fazer a minha psi de x virar uma psi de x mais A. Certo? Ok? Óbvio, como já deve estar até colocado ali, esse lambda tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, eu só vou ter o estado psi igual a zero, que não me leva a lugar nenhum. Não? E aí, como é que a gente pode dizer, né? Qual o valor de lambda que faz isso ocorrer? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu posso me lembrar de números complexos, né? Então, eu posso lembrar que qualquer número complexo, ele pode ser escrito, né, esse lambda aqui, como sendo uma exponencial complexa. Euler, né? A equação de Euler. Então, esse lambda aqui, a forma mais geral que eu posso pensar nele, é escrever esse cara como um número complexo. E aí, aí depois, óbvio, eu vou ter que determinar o que é esse K, né? Esse K vai sair lá da equação de Schrödinger. E o A é justamente o efeito que ele vai fazer aqui, ó. Então, essa é a ideia do teorema de Bloch. Então, o que você tem? Você vai ter uma fase atuando. Você tem um fator de fase aqui. Uma exponencial complexa. Isso aqui é uma onda também, né? Como vocês bem lembram lá de Física 2, né? Isso aqui, exponenciais complexas são o quê? É soma de senos e cossenos, né? Fórmula de Euler. Ena mais ou menos e teta é o quê? Cosseno de teta mais ou menos e seno teta. Então, qualquer número complexo eu posso escrever assim. É a forma polar, digamos assim, né? Forma polar do número complexo. De norma 1. É normalizado. Esse cara aqui. Ok? Então, esse é o efeito. Eu já sei quanto é que é o lambda.
E aí a gente consegue provar justamente essa ideia do teorema de Bloch, né? Certo? Dúvidas aqui? Tudo bem, Hum? tudo bem. Ok? Então é o seguinte, ó. Aí, bom, provado o teorema, eu acho que aí não tem muito mistério, né? Não sei se você tem mais dúvida aí. Basicamente, você vai ter que determinar o seu K, né? Esse K aqui você tem que determinar, né? Não é isso? O K você precisa determinar. Aí, como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, basicamente, para começo de conversa, todo sólido ele tem bordas, correto? A não ser que seja um sólido infinito idealizado. Mas, a princípio, um sólido tem borda, correto? Então, basicamente, a gente pode pensar que isso aqui não é válido, porque em algum momento eu tenho que ter uma borda, né? Só que aí o que eu posso pensar para solucionar o problema? Eu simplesmente penso que eu tenho, eu tipo fecho esse cara dentro dele mesmo, né? Então, eu posso dizer que o meu sistema aqui vai estar separado, cada um desses pontinhos aqui é uma função delta, né? Suba um pouco o material. Opa. Cada um desses tracinhos é uma função delta. Aí eu vou estar deslocado por x, aí, alguma coisa. Digamos que eu tenho aqui um ponto inicial, que é onde eu desdobrei, né? Então aqui vai ser o ponto zero também. E vai ser depois o ponto n também. Se eu tiver n funções delta, né? N funções delta. Então eu desdobro ele. E o espacinho entre elas é A, né? A gente já determinou, porque aqui eu tenho A, 2A, por aí vai. Então o espacinho entre elas é A. Correto? Então, se eu fizer isso, ó, eu não vou ter problema, porque na borda eu vou estar dizendo que ele se repete. Então, essa é a jogada, o truque que se faz para tratar sistemas, digamos assim, reais, né? Com essa ideia idealizada aqui desculpa, condições de contorno periódica, basicamente, que é isso que o teorema de Bloch trata, né? Eu estou fazendo condições de contorno periódicas, porque elas vão se repetir a cada fator de fase. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui, no final das contas, é uma φ, eu acho que ele comenta isso no texto aí, que é um n. E esse n é muito alto, basicamente. Ó. Ele até coloca ali da ordem do número de Avogadro, né? São sistemas com muitos graus de liberdade. Então, isso aqui é NA é igual a psi de x. Tipo, eu dar a volta aqui, né? Ô, professor, Opa, aqui não é A, aqui é zero. Oi? essa anteriormente, né, quando nós vimos aquela estrutura de pente, né, que a gente chamou, Hum. é, ela não seria esse contorno não do que nós estamos mostrando aqui agora? Não, aqui cada um desses carinhas aqui é uma função delta, tá? É como se eu tivesse um pente circular. Ou seja, cada, cada marquinha que você está fazendo aí seria uma estrutura daquela? Seria um pico desse aqui apenas. Que veja bem, aqui está o zero, ó. Vou ter um pico aqui em zero. Aqui eu teria o A, primeiro deles. Aqui o 2A, aqui o 3A, aqui o 4A, aqui o 5A, aqui o 6A, aqui o 7A, 8A, 9A, 10A, 11. Só que aqui eu digo que teve N, eu devia ter colocado uns pontinhos no meio, né? Estou dizendo que eu tenho N aqui quando de fato eu já posso contar. Eu tenho menos de 20, certo? Então, aqui no caso, meu N tem um valor. Aí, se você contar aqui, você vai achar o valor de N. Entendeu? Mas aí, o N é justamente quando eu vou voltar para o início aqui. Esse azinho em que você marcou aí na figura, na última figura aí, Hum.
esse tamanho aí é o mesmo para aquela estrutura que nós vimos aqui? É o mesmo A que é a mesma coisa aí? Aqui, ó. É a O que que é mesma, o né? A? O A é a largura, é o intervalo entre os dentes do seu pente, digamos assim. Certo? Então é a mesma E coisa que a gente aonde está tratando ali, né? Sim, mesma coisa. Tá. E isso aqui basicamente é a região onde a sua função de onda vive. Porque aqui, bom, a função delta, a princípio, ela é uma função infinita, né? Ela é meio uma construção teórica, mas se eu pegar ela bem centrada aqui, então eu vou ter o meu sistema certamente vai estar ligado ali dentro, certo? Bom, aí você pode aplicar esse cara aqui, quando eu fizer esse N, bom, esse N tem que ser grande e tal, né? N da ordem de NA. Quando eu aplicar isso aqui função, na nossa função de onda, né? No teorema de Bloch, basicamente, o que eu vou ter? Vou ter uma psi de x mais NA. Se eu aplicar isso aqui no teorema de Bloch, eu tenho o quê? E na I, K, e agora tem um N que apareceu, ó, KNA, certo? Vezes a minha psi de x. Ok? E isso Isso aqui aqui vai vai ser ser igual a igual a minha minha psi de psi. x, ó, depois que eu fizer toda a volta, né? Certo. Isso vai ser igual a minha psi de x pela regra aqui do contorno, né? Ou seja, eu tenho que esse meu E na IKN, deixa eu ver onde é que tá aqui. Esse E na IKN tem que ser igual a 1, certo? Por essa relação aqui, ó. Né? Então, E na IKN tem que ser igual a 1. Muito bem. Então, o que que isso aí implica? Bom, aqui você tem que lembrar já dos senos e cossenos, né? Você tem que lembrar que E na I teta ou na IX, como queira, é igual a cosseno de teta mais I seno teta. Certo? Para ele ser igual a 1, esse teta, eu vou ter que pegar o cosseno aqui, esse teta, note que é igual a 1, tá? Não é igual a I. Se eu estou dizendo que ele é igual a 1, já significa que na equação de Euler aqui eu estou pegando só a parte real. Lembre-se que isso aqui é um número complexo, então isso aqui é aquela parte tipo A mais IB. Lembram disso? Suba um pouco. Um número... Oi? Suba mais um pouquinho. Suba ou desce? Desce, né? Desce. Ah, Agora. E na I teta, essa aqui é a fórmula de Euler. Fórmula famosa, aquela fórmula linda que você pode escrever o número mais bonito, a expressão mais bonita da matemática, né? E na I pi mais 1 igual a 0, um negócio assim. Então, ela é um número complexo. Então, eu tenho uma parte real, que é aquele A, né? Mais uma parte complexa, que é o B. Então, eu tenho A mais IB, certo? Tranquilo. Se eu tenho aqui que a minha solução E na IKNA é igual a 1, significa que eu já estou ignorando a parte complexa. Concorda? Se eu dissesse que fosse igual a I, aí eu estaria pegando só a parte complexa. Captaram a ideia? Se eu estou pegando só a parte real, quando que isso aqui vai se justificar? Vai ser igual a 1? Quando esse θ for igual a múltiplos de 2π, correto? Ou seja, quando θ, esse aqui vai fazer o nosso papel de θ, né? Esse cara aqui, ó. Então, para isso aqui ser válido, ó, o KNA tem que ser igual a 2π, né?
É o múltiplo de 2π, né? Vamos botar 2πn. Que eu posso dar uma volta, segunda volta, terceira volta. Isso aí. 2πn. Ou seja, aí eu vou quantificar esse meu valor K aqui, ó. Esse meu K vai ser igual a 2πn sobre nzão A, certo? Aí, bom, para valores, né? N igual pode ser 0 aqui, e aqui pode ser 0 mesmo, por quê? Porque seria o efeito dele não fazer nada. Eu estaria aqui no pente inicial, né? E aí eu posso ir para os dois lados, que seja, sei lá, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim sucessivamente. Então tá, conseguimos achar o nosso valor de K. Olha só que bacana. Aí a gente tem que fazer as contas. Bom, porque ele seguiu ali, a gente foi fazendo as contas, né? Isso. Bom, aí agora a gente tem que resolver o problema. Aqui a gente só está brincando com o teorema de Bloch, a princípio. E aí, mas aí que tá, o teorema de Bloch é o cara que dá poder pra gente, né? Porque o que o teorema de Bloch nos diz aqui? Basicamente, ele me diz que eu tenho que resolver a equação de Schrödinger uma vez só, né? Eu resolvo com o meu potencial V de x e depois, por virtude aí do teorema, né, eu sei que essa solução vai ter um deslocamento aqui. Se eu fizer um deslocamento de fase, eu vou obter a minha função de onda lá nas outras regiões, certo? Mas no final das contas eu tenho que resolver, né? Aí, bom, a gente pode reescrever esse potencial, né? Que é o potencial pente de Dirac, na realidade, como sendo esse cara aqui, ó, que é o que o livro faz ali, ó, alfa, ele vai somar em J. E aqui tá as funções delta. Que vai me dar basicamente a mesma coisa com esse fator alfa aqui, que, bom, esse fator alfa me dá, sei lá, vamos assim, a intensidade dessa função delta, né? Ele é um fator multiplicativo aqui. E aí aqui, bom, esse n-1, eu vou estar no enésimo, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui, eu vou estar no enésimo, como é que eu vou chamar? Dente aqui, do meu pente, tá? E, obviamente, claro, esse aqui também você sempre tem que visualizar você tem que visualizar esse cara aqui como sendo algo assim. Que ele vai se repetindo, em algum momento ele encontra ele mesmo. Certo? Cadê? Aqui. Muito bem, então é isso, né? Aí agora é resolver. Então, eu vou ter que resolver, então, por exemplo, na região, vamos pegar a primeira região, que é a região entre 0 e A, né? Certo? Nessa região, se eu for resolver, o que eu tenho? A primeira coisa que eu tenho que notar é que nessa região, o potencial é igual a 0. Aqui, ó. Aqui eu tenho um potencial delta, mas entre as duas deltas, o meu potencial é 0. Né? Exatamente isso que eu tenho aqui. Aí eu tenho que resolver a equação de Schrödinger. Independente do tempo. Que é o quê? Sei lá, é Hφ é igual a F até discretizado, uma Φm. Aí, bom, isso aqui vocês cansaram de fazer em Moderna 1, né? Isso aqui é a solução do poço infinito, basicamente, né? Quanto é que vale essa equação de Schrödinger aqui? Eu tenho aquele primeiro termo cinético lá do meu newtoniano, né?
que vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda da psi. Aí eu tenho a parte do potencial, que vai ser zero. E isso é igual a Eφ. Certo? Aí, bom, eu posso reescrever aqui, ó, vai aparecer um outro Kzinho aqui, que não é esse mesmo K aqui. Eu devia ter botado um K grande. Eu acho que no livro ele chama de K grande, né? Acabou que eu me perdi aqui, tá? Esse K aqui depois é um K maiúsculo, aqui, isso aqui. E aqui a gente reescreve, ó, eu passo multiplicando esse cara para lá, né? Para obter uma equação, passo multiplicando esse cara para lá. Então, aqui eu vou ter basicamente, ó, eu posso reescrever isso aqui como D2 dx2 psi mais k ao quadrado psi é igual a zero. Onde meu k vai ser igual a quê? Passo para lá, raiz de 2me dividido por h cortado. Isso a gente define, tá? É a mesma coisa que a gente fazia lá em Física 2 para resolver a equação de onda de oscilador, né? Você define, só que lá, bom, a gente define uma frequência, né? Aqui a gente define um número de onda, mas dá na mesma. E aí, bom, as soluções a gente já sabe. Quais vão ser as soluções para esse cara? Você pode resolver. Bom, vamos projetar isso aqui nos complexos, vamos dizer que a minha solução tem que ser algo como sendo e na lambda, aqui no caso x, né? Por causa que é uma função de onda, a minha derivada aqui é em x, ó, não é no tempo. E aí eu tenho que saber, essa aqui é uma solução tentativa da minha equação diferencial, eu sei que esse psi já é complexo, né? Eu preciso derivar ela duas vezes para substituir aqui, e substituir essa aqui e ver se satisfaz a equação, né? Então, a φ duas linhas aqui, né, de x, que é equivalente a d2 dx2 de psi x, ela vai ser quanto? Ela vai ser lambda ao quadrado psi. Concordam comigo? Aí, se eu pegar esses dois caras aqui e substituir na equação, o que eu vou ter? Esse cara aqui, eu vou ter aqui, então eu vou ter lambda ao quadrado psi mais k ao quadrado psi é igual a zero. Concorda? Então, eu vou ter aqui a minha chamada equação característica. Se vocês lembram lá de cálculo, onde resolvi a equação diferencial, isso aqui vai ser a equação característica. Ó, lambda ao quadrado mais k ao quadrado é igual a zero. Certo? E que característica. Aí tá. Qual é que vai ser a solução? Então, graças a esse sinal positivo aqui, ó, eu vou ter uma solução que é oscilatória, certo? Porque se esse sinal fosse negativo, mudava tudo. Como esse sinal é positivo, ó, o meu lambda vai ser igual a quanto? Esse cara vai passar para o outro lado, então é raiz de menos k ao quadrado, e isso é a raiz de menos 1, que é i. Isso aqui é igual a mais ou menos, né? Mais ou menos. IK. Certo? Concordo que seja mais ou menos IK? Sim ou não? Muito bem. Equações diferenciais, né? Das mais simples de resolver. Ou seja, esse meu IK, o que eu tenho? A minha psi de x, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a... Bom, vai ter uma constante aqui, né? E na mais ou menos lambda IKX, né? E aí, bom, obviamente, essa constante, de fato, elas vão ser duas constantes, por quê? Porque a minha equação diferencial é de segunda ordem. Tem uma equação diferencial aqui de segunda ordem. Então, ela vai ser resolvida a duas constantes, que eu vou ter que determinar. E esse cara, basicamente, o que vai ser? Vai ser as constantes que vão estar multiplicando os senos e cossenos lá. Ó. Digamos que eu pegue só a parte positiva. Aqui, pá. Eu vou ter, então,
vamos dizer assim, um Azinho. Então, deixa eu chamar isso aqui de C, para manter a notação do livro. Então, isso aqui eu chamo de Azão, seno de Kx, é assim que o livro chama? O livro chama assim, Azão, seno de Kx, mais B cosseno de Kx. Certo? Essa vai ser a solução que eu vou ter. Onde... Claro, eu já usei a condição de Euler e eu posso absorver esses A's aqui, a questão da complexidade, né? Esses caras podem ser complexos, por quê? Porque a minha psi pode ser complexa. Estou aqui no espaço de funções, né, da mecânica quântica. Então tá. Então nós temos essa solução. Aí eu posso fazer o uso aqui do teorema de Bloch, concorda? O que o teorema de Bloch nos diz? O teorema de Bloch nos diz o quê? Nos diz que a função de onda ela tem que ser contínua, né? Isso aqui vale, então, para o x de 0 a a, certo? Agora, se eu tiver, por exemplo, entre menos a e x, o teorema de Bloch vai dizer o quê? Ó? Se eu passar para a célula para o lado esquerdo, né? Digamos, na região, digamos assim. Aqui a gente pode usar o teorema de Bloch. E o que o teorema de Bloch nos diz? Que nessa região, a psi de x, ela vai ser igual a E na menos I, K maiúsculo aqui, tá? K, da minha psi, né? E na menos IK, e aí a minha psi, A, e aqui vai ter ela deslocada, seno de Kx mais A. Opa, peraí. Seno de... Ai, o x que está deslocado, né? Senão tem que botar seno de Kx mais K. Então, seno de Kx mais A, já inteiro, e B, cosseno de Kx mais A. Isso que o teorema de Bloch nos diz. Correto? Isso vale para o pente da esquerda. Então, aqui seria menos A. Pente não, né? Como é que é? Para o dente do pente da esquerda. Então, eu resolvi para o primeiro dente e passei para o outro, né? Estou resolvendo basicamente esses dois aqui. Eu estaria com a minha função aqui do meu potencial aqui em 0, aí até A e menos A. Estou resolvendo para esses dois aqui, certo? É isso que a gente está fazendo aqui. Só que aí é o seguinte, ó, em x igual a 0, ó, nessa região, eu vou aplicar as condições de contorno agora. É isso que a gente sempre faz em mecânica quântica. Quando eu estou resolvendo equações diferenciais, eu tenho que, as funções de ondas e suas primeiras derivadas têm que ser contínuas no contorno, barará. Então, aí a primeira coisa que eu vou usar vai ser a própria função. Então, phi de x contínua em x igual a 0, né? Que é um contorno aqui que liga as duas, né? Então tá, eu peço pegar essas duas soluções e resolver lá. Então tá, vamos lá. Em x igual a 0, o que a gente tem? X igual a 0, é só substituir, ó. Então eu tenho E na menos IKA. Aí eu vou ter aqui A seno de Kx mais B cosseno de Kx. Vejam que... Opa, desculpa, Ka. Estou fazendo bobagem aqui. O x foi embora aqui, tá? Porque eu estou resolvendo para x igual a 0. Então aqui, ó, esse cara aqui foi embora e esse aqui é 0, né? Então vai ficar só Ka, ok?
E aqui, no outro lado, eu vou ter que ser igual à função lá em cima. E a função lá em cima vai ser o quê? A seno de zero na teta aqui, mais B cosseno de zero. Certo? Aí, bom, aqui já apareceu algumas coisas. Esse cara aqui vai ser zero, né? E o cosseno de zero aqui, esse cara aqui vai ser 1. Muito bem. Aí a gente consegue ver algumas coisas já. Eu posso determinar, por exemplo, esse B em termos de A e B aqui. Ó, né? Então, basicamente, eu determino aqui que B vai ser igual a toda essa bagaça aqui, né? E menos I, K, A seno de K, mais B cosseno de K. Tá? Aí, bom, aí você pode usar outra propriedade para derivada, né? Vai usar para derivada de φ de x em zero, né? E aí vai obter uma outra solução, né? Então, a outra que eu vou fazer aqui, então, é d psi de x dx contínua em x igual a zero. E é isso que o livro faz aí, ó. Certo? Aí, se você fizer isso, não sei se eu vou fazer toda a conta aqui, porque está feita no livro, tá? Não vou ficar perdendo tempo com isso. Mas, basicamente, você vai ter que... Bom, você vai ter que derivar essa psi e derivar psi. Aí aqui, bom, ele vai te mandar voltar lá para Física Moderna 1, tá? Você veja que ele manda voltar para a equação 2.125. Certo? E aí, bom, é como se você estivesse resolvendo o que eles chamam... Como é que é o nome? Potencial de Kroneck-Penney, algo assim. Kroneck-Penney. Só que aí, quando você liga ele se transforma em função delta e fica igual a esse cara aqui que a gente está fazendo. Mas, basicamente, você vai ter que voltar lá para a Moderna 1 para ver como é que era a solução da equação de Schrödinger para uma função delta. Basicamente, isso que ele está pedindo aqui. E aí, depois você vai ter que derivar, né? Então, você vai ter alguns detalhes ali que você vai fazer uma derivada pela direita, uma derivada pela esquerda, para chegar na sua solução, né? Você pega a derivada para a direita, para a esquerda, e aí você vai chegar numa solução desse tipo aqui, ó, que é o que ele tem ali, ó, menos K, desculpa, KA, né? Kappa menos IK. Não estou vendo. Puxa opa. Mais um pouco. Agora. Isso, então se você fizer essas derivadas, basicamente você tem que lembrar isso aqui, ó. Quando você lembrar lá da função delta, né? Esse sinal aqui, ó, onde você tem que levar conta, isso aqui tá por causa que as nossas funções delta estão desse tipo assim, ó. Tá? Esse sinal seria negativo se eu tivesse minhas funções delta assim, que eu acho que é lá no livro, quando você faz em Moderna 1, se você seguiu esse livro aqui, né, como eu costumo fazer, você trata a função delta desse jeito aqui, ó. Inclusive, a gente resolve ela dentro do cara e não aqui na volta e tal, né? Então, isso aqui, na realidade, seria o V de x. Ok? Então, a gente vai ter esse sinal aqui para a função delta. Aí tá.
se você fizer isso, né, você toma, porque para derivar ela vai dar descontinuidade, certo? Então você tem que tomar esses cuidados aqui. Então você faz uma, digamos assim, uma pequena variação, né, nessa derivada da dφ dx, certo? Isso vai ser equivalente ao quê? Essa é a técnica. Vai ter um parcial x de φ numa região mais epsilon aqui, menos uma parcial psi em x tomada numa calculada, né, para x menos epsilon, ok? E isso aqui é no contorno, basicamente. O que a gente está fazendo é no contorno, para tentar entender qual é que é a derivada da função delta de Dirac, né? Por isso que a gente tem que voltar lá em Moderna 1. Deixa eu escrever aqui. Lembrar Física Moderna 1. Você tem que lembrar dessas soluções, né? Tipo, ó, partícula livre, posto de potencial infinito, posto de potencial finito, barreira de potencial, tunelamento e função delta, tem que lembrar. Estão todas feitas no livro, inclusive. Muito bem. Aí, então, eu posso fazer essas derivadas pela direita e pela esquerda para calcular essa diferencial aqui, tá? Então, o que eu vou chamar de derivada pela direita seria esse cara aqui, derivada pela esquerda seria esse cara. Aí você pode fazer cada um deles, né? Eu não vou fazer tudo aqui. Ups, dx. Vamos dizer assim, vamos chamar de mais. Aí eu vou derivar aquela solução lá, ó. Certo? Aí eu faço isso e eu obtenho alguma solução aqui que basicamente me diz que... Ups. Vou botar uns pontinhos aqui. Isso aqui vai ser igual a K. Tá certo? Agora, a outra derivada, né, que seria vindo pelo lado negativo, aqui eu fiz uma por aqui, né? Agora eu vou fazer uma por aqui. Então seria dx menos aqui. Aí, bom, aí eu vou ter que derivar toda aquela bagaça lá, esse cara aqui, que tem esse sinal, esse E aqui, né? Essa aqui, né? Toda essa bagaça aqui. Então, ddx, n menos IKA, o casão grande aqui, vezes A seno de K, x mais A, mais B, cosseno de K, x mais A. Certo? E isso tudo, obviamente, que eu esqueci de colocar aqui, bom, calculado em x igual a zero, né? Agora, quando eu fizer isso, eu vou ter uma outra solução que vai ser E na IK. Aí eu vou ter um fator K aqui. A cosseno de K menos B seno de K. Certo? Bom, primeiro vocês vão derivar tudo isso aqui, depois tomar um x igual a zero, vão obter isso aqui, né? Muito bem. Agora, se eu usar, então, essa definição que a gente tem aqui para o contorno, como é que vai ser, ó? Esse cara aqui, ó. Eu vou ter que considerar as duas soluções, né? Então, no contorno, o que a gente vai ter é o seguinte, eu vou ter um Kπa aqui, Ka na realidade, tá?
menos, o K é essa primeira parte aqui, né? Menos a segunda parte, que é tudo isso aqui. Então, vai ser E... Peraí, aqui tem um sinal errado. Isso aqui é menos, né? E na menos e K. Kzão aqui, K grande, K. Aqui é Kzinho. A cosseno de K. Ups. Menos B. Seno de K. Ok? E tudo isso é igual, esqueci, né? Pela minha equação aqui, né? A 2m alfa sobre h ao quadrado. 2m alfa sobre h ao quadrado vezes um psi zero aqui. Só que o meu psi zero é justamente igual a b, né? É h ao quadrado, pessoal? É h ao quadrado. Muito obrigado. E esse psi de zero é igual a b, né? A gente já sabe aqui de cima. Aqui. Zero é igual a b. Muito bem. Aí eu tenho duas equações. Então, se eu chamar, por exemplo, essa cara aqui de 1 e essa cara aqui de 2, ó, que aqui eu tenho a equação, a função contínua no contorno e aqui a derivada contínua no contorno, certo? E dessas duas equações eu consigo tirar uma expressão que relaciona mate as constantes, tá? Aí, bom, de 1 e 2, né? E aí, bom, tem que fazer uma álgebra aqui, né? Bacaninha. Mas se você fizer essa álgebra, o que a gente vai ter? Vai ter um cosseno de Kzão A, né? E isso vai ser igual a cosseno de Kzinho A, mais aquela parte que depende aqui da função da alfa, né? M alfa sobre H cortado ao quadrado, capa, seno de K. Certo? Muito bem. E esse aqui é justamente o cara que define as minhas bandas, né? Esse cara aqui define as bandas. A gente até já discutiu isso na outra aula. Aqui a gente só fez um tratamento um pouquinho mais sério para calcular elas. Mas esse cara define as bandas de condução, né? Por quê? Porque, bom, você pode reescrever, e aí o livro faz toda essa análise, né? Eu não vou fazer desenho aqui de novo, você já tem o desenho, né? Mas, bom, eu até tenho esse desenho em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Ah, não fiz. Eu não fiz. Tenho certeza que tinha feito isso. Bom, vamos fazer de novo. Bom, primeiro que ele reescreve, né? Define as bandas. Reescreve Z como sendo capa A, né? Ou seja, ele vai ter uma função Fz, que seria esse lado aqui, tá? E esse cara é igual a cosseno de Z mais beta seno de Z sobre Z. Onde esse beta aqui vai ser esse M alfa sobre H cortado ao quadrado. É isso? Basicamente isso, né? Aí o que a gente vai ter então? Aqui que a gente vai ver a formação dos gaps, né? Então, se eu pegar a solução desse cara aqui, ó, onde é que eu tenho f de z, de z, né?
E aqui eu tenho Z. Então, a solução desse cara, primeiro que a gente tem que ver que esses senos e cossenos, eles vão ser definidos entre 1 e menos 1, né? Certo? Que é onde vive as nossas soluções. Aí, sempre quando eu tiver esse cosseno de capa A aqui, ó, que define a minha f de z, no fundo ele nunca pode exceder entre menos 1 e 1. Certo? Por causa que ele é um cosseno, né? Então, o cosseno vai de menos 1 a 1, sempre. Então, o que eu vou ter? Ó? Basicamente, a gente vai ter uma solução que, se eu souber desenhar, não sei se eu vou saber, queria saber desenhar aqui, ele vai ser menos 1 para π. Então, se eu tiver um π aqui, o cosseno vai ser menos 1, tá? Vamos dizer que isso aqui vem assim, aí ele desce aqui, aí ele vai ser mais 1 para 2π. Não sei que aqui ele tem que vir e cruzar lá em cima, né? Aí para 3π de novo. Para 3π tem que ser negativo. E por aí vai. Só que esse cara, bom, vai crescendo e ele vai diminuindo aqui, ó. Esse pico aqui tem que ir sempre diminuindo. Ok? Então, o que a gente vai ter? Sempre quando ele exceder, ó. Deixa eu ver se eu tenho cor agora aqui. Nas regiões onde ele estiver dentro desse cara aqui, ó. Entre menos 1 e 1, né? Aqui de novo. Nas regiões onde a solução estiver entre menos 1 e 1, é o que eu vou ter as bandas de condução. Isso em verde que o senhor está marcando seria a banda, né? Exatamente. Que é onde a minha solução é válida. Esse em verde aqui são as bandas de condução. Porque aqui a minha solução não seria válida. Por quê? Porque o cosseno de casão A, ele não permite solução maior que isso. Só que essa solução da esquerda, a solução da esquerda é justamente essa exponencial que vai amortecendo aqui. Isso aqui, em algum momento, você pode reescrever parecido como uma função de Bessel. Eu acho. Eu chutaria isso, porque a cara dela é muito parecido com a Bessel. Mas, então aí que tá. Então você vai ter, né, basicamente, e eu acho que vocês devem ter feito uma discussãozinha disso, mas basicamente você vai ter umas regiões onde você vai ter gap e não vai ter gap. Então você vai ter umas bandas de condução, aí tem um gap, aí vai ter outras bandas, aí vai ter gap, aí vai ter uma maior. Bom, não precisava desse X aqui. Então basicamente o que a gente vai ter aqui é o seguinte, né? Aqui eu tenho banda. Aqui eu tenho banda. E aqui eu tenho banda. Só que aqui ficou fora de escala, né? Basicamente, deixa eu tentar aumentar aqui. Porque se você vai, digamos que aqui seja energia aumentando, né? Então, em teoria, as suas bandas mais internas lá, os gaps têm que ser menores, vão ser maiores aqui, né? Aqui eu vou ter um gap. E aqui eu teria um gap menor, digamos assim. E por aí vai. Certo? Então, basicamente, se você estiver analisando energia crescente aqui, ó, o que você pode analisar? 3 tipos de materiais, basicamente, que é o que a gente mais estuda, né? Pode ter mais depois, né? Mas a gente pode ter uma situação de não ter a gap. E aí, o que eu vou estar trabalhando se eu não tiver gap? Eu vou estar trabalhando com uma banda aqui ligada na outra. Aqui eu vou estar trabalhando como metais, né? Metais condutores. Então, eu vou ter portadores de carga aqui
Mas aqui, logo em seguida, eu vou ter também. Por aí vai. Né? Então, esse cara aqui é um metal, um condutor, né? Certo? Então, aqui eu só fiz as caixinhas para manter. Isso aqui seria níveis de energia na banda de condução. Certo? E esse aqui é o que seria níveis de energia na banda de valência. Ok? Agora, o segundo caso que a gente vai analisar é o caso de eu ter um gap muito pequeno, né? Vamos dizer assim, um gap pequeno. Ou muito pequeno. Talvez seja melhor que seja muito pequeno. Aí o que eu vou ter? Se eu tiver um gap pequeno, muito pequeno, eu vou ter aqui minha banda de condução, eu vou ter um gapzinho, e eu vou ter a banda de valência. Então, eu vou ter portadores de carga aqui, né? E aqui também. Então, aqui já aparece um gap. Ó. Pequeno. Certo? E aí, aqui eu tenho a mesma coisa. Ó. Isso aqui é a energia na banda de condução. E aqui é a banda de valência. Certo? No caso aí, o que vai me definir se o meu gap ele vai ser grande ou pequeno é o material que eu estou analisando? Exatamente. Ok. Tipo de material. E, bom, na realidade, aqui para introduzir os gaps, quando você fala em semicondutor, né? Porque esse aqui vai ser basicamente o que a gente chama de semicondutor. Semicondutor, o que você faz? Basicamente, você pega um material que em geral é isolante, tipo areia, ou sílica, né? Silício, areia, né? No final das contas. E dopa ele. Aí você faz umas colisões, injeta partícula. E aí, quando você dopa, você cria alguma coisa, diminui o tamanho do gap, aí cria uma banda de condução de tal modo que vai ser aqui o semicondutor como você quiser. E aí tem de vários tipos. Bom, se a gente fosse analisar em detalhes, aí tem aquelas junções, PN, diodo Z, né, não sei o quê. Depende da energia que você usa, da situação da fabricação mesmo. Mas, claro, lá tem mecânica quântica no meio também. Eu concordo com você. Inclusive, eu acho que, eu até mencionei para vocês dar uma lida no Tipler, né, de Física Moderna, eu acho que ele faz uma análise mais, pelo menos qualitativa, ele discute isso, muito mais do que o Griffiths. O Griffiths faz mais as contas para a gente chegar no resultado analítico, como é que eu vou te dizer? Grosseiro até, né? Porque se a gente vai fazer contas mais precisas, precisa ser melhor do que isso aqui que a gente fez, né? Então, o terceiro caso é quando eu tenho um gap grande. Aí, se eu tiver um gap grande, o que eu vou ter? Vou ter uma banda de condução aqui, aí eu tenho um buracão ali, aí eu tenho aqui uma outra banda. Aí eu vou ter portadores de carga aqui, aqui, mas aqui não, né? Então, aqui eu vou ter um gap grande. Gap grande. E aí, aqui de novo, então eu vou ter minha banda condução bem separada da banda de valência. Certo? Então, quando eu vou fazer um semicondutor, basicamente o que eu pego é algo assim, né? Eu pego algo que é bem isolante e aí eu dopo ele para que o gap seja diminuído até ficar um tamanho razoável, que é o que eu quero. Que é isso que os caras fazem com o silício. Eles vão dopando ele, silício, germânio, até chegar em alguma coisa que fique parecido com o que eles queiram. Certo? Acho que a princípio era isso, né? Eu nem sei se essa parte final, acho que ele nem comenta muito aqui. Ele faz. Ele comenta um pouco de dopagem, não sei o que, né?
Ele até comenta, olha aqui, ó, isso aqui é importante, por exemplo, ó, que a estrutura de banda é uma assinatura do potencial periódico, no final das contas. Isso aqui que a gente obteve, né? Isso aqui é algo que vem naturalmente, como a gente acabou de mostrar. Então, se a gente partir, por exemplo, para 3D, apesar da conta ser mais complexa, né? Essas bandas permitidas e proibidas aqui, ou gaps, né? Elas vão aparecer por causa que isso é intrínseco ao potencial periódico, certo? Mas as contas ficam um pouquinho mais complicadas. Então, mas assim, para ter uma ideia de como funciona, isso aqui seria a primeira solução, né? Proposta. Digamos. Mais dúvidas? Se vocês forem pegar um livro, por exemplo, de mecânica quântica mesmo, ele vai resolver isso aqui em 3D, certamente. Aí vai ficar um pouquinho mais chatinha, né? Para você resolver. Mas assim, dá para chegar no resultado. Beleza? Beleza. Lá na primeira questão, que volta a falar sobre o átomo de hidrogênio, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa expressão onde o senhor nos deu aqui na questão, que é o seguinte, respectivamente, esse um terço, esse dois terços, ele corresponde à probabilidade, Seria isso o significado dele? Que eu não entendi. Uhum. Exatamente. Na verdade, a probabilidade é aquilo ali ao quadrado, porque Deus só tem uma psi, né? Ah, tá. É porque aqui está também com a raiz, né? Então, Isso. isso. Ó, ali o que foi dado é uma psi. Uma psi, tem um R21. Isso aí tá certo? Não é para ser um igual, hein? Deixa eu ver onde é que tá. Acho que tá errado aqui, mano. Bom, que seja R21. Mas não tem que ter um igual. Um terço. Aí eu tenho um esférico harmônico aqui, ó. 1 e 0. E eu tenho um Ki mais. Mais raiz de 2 terços. Um esférico harmônico 1 e 1. E um Ki menos. Certo? Aí ele quer que eu meça, por exemplo, o L ao quadrado. O L ao quadrado, eu sei que o L ao quadrado na psi é igual a... Eu estou me esquecendo aqui, eu não estou colando, tá? Estou chutando aqui, vamos ver se eu me lembro. Eu acho que é isso aqui, tá? Me parece que o efeito é esse. Não é? Então, quando eu for medir o L ao quadrado, o que eu vou ter que fazer é isso aqui, ó. Psi, L ao quadrado, psi. Certo? Que é a mesma coisa que fazer isso aqui também, ó. Integral de psi estrela, L ao quadrado, psi... Bom, se for em uma dimensão, dx, se for em 3 dimensões, d3x ou d3r, que seja, né? É igual. E aqui, bom, como tá tudo pronto, ó. Ah, tá, o R21 é uma solução, tá certo. Talvez eu tenha que usar aquela solução lá. Que o R21 a gente obteve, né? A gente obteve isso aqui no livro. Agora eu lembrei. Só que, deixa eu ver que página que tá isso. Vocês que fizeram, sabe? É lá nas soluções radiais, basicamente, do átomo de hidrogênio. Deve ser no início do capítulo 4. Capítulo 5. Início do capítulo 4 mesmo.
Desculpa. É no início do capítulo 4 mesmo, essa discussão aí. É, né? Inclusive, eu creio que entra até a discussão da escada, aquela escada lá, né? Uhum. Uhum. Com certeza. Ah, é porque É, ele vai falar é sobre o que aqui momento não vai, angular aqui, também. aqui não vai entrar o R, porque, claro, vai entrar, mas o R vocês provaram também para mim, eu espero que vocês tenham provado de novo aí, porque quando você fizer ou isso aqui, quando tu fizer, por exemplo, a integral de R estrela vezes R, ele vai dar 1, ela vai ser normalizada. A gente vai contar com isso, certo? Tudo normalizado aqui. Já, os que são normalizados e essas e que isso aqui não é bem os esféricos harmônicos, né? Os esféricos harmônicos é justamente quando eu tomo eles ao quadrado, mas eles são ortonormalizados também, tá? Isso aqui, bom, isso aqui ainda era meio que lembrete de Moderna 1, mas a gente discutiu um pouquinho lá no início do curso, né? Então, basicamente, o que eu tenho que saber é qual é que é o efeito do L ao quadrado em cima da minha psi. E aí, bom, para eu saber, eu tenho que saber quanto é que vale o L. Então, aqui no primeiro termo, ó, o L é 1. E aqui no segundo termo, o L também é 1. Então, eu só tenho L igual a 1, certo? Correto? Por causa que o Y é YLML, certo? Então, aqui no meu problema, quando eu tenho Y1 e aqui eu tenho 0 ou 1, eu sei que o meu L é igual a 1. Logo, o L ao quadrado na minha psi vai ser igual a H cortado ao quadrado, 1 vezes 1 mais 1. Na psi, o que vai ser igual a 2H cortado ao quadrado. Não é isso? 2H cortado ao quadrado. Então, esse vai ser o alto valor. Então, se você medir L ao quadrado, você vai medir esse alto valor. Aí ele quer saber também o que? A probabilidade, né? Aí, bom, para calcular a probabilidade, a princípio você tem que fazer toda essa conta aqui, né? Mas basicamente, como você vai integrar, ó, e esse cara aqui é normalizado, tá? E ele vai estar multiplicando. Então, quando você fizer esse cara aqui, ó, você vai ter um fator R estrela vezes R, tá? Correto? Esse cara vai ser normalizado. Aí o que eu vou ter no final das contas? Esse aqui é normalizado também. A gente sabe que mais estrela que mais é igual a 1. E isso também vale para o... que mais, né? Isso vale para o que menos também. E isso aqui a gente fez em aula, é bem fácil fazer, né? Lembre-se que o que mais é igual a 1 e 0. Aí se tu multiplicar vetor aqui, tu já vai achar esse resultado 1 aqui. Aí o que vai acontecer? Quando você calcular essa integral, vai aparecer esse termo ao quadrado, num lado, esse cara normalizado, 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 mais esse cara ao quadrado, esse cara normalizado, normalizado, multiplicado por um normalizado. Então, no fundo, vai somar esses dois caras. E aí vai ser 1/3 mais 2/3, a probabilidade vai ser igual a 1. Mas, sim, o ideal é que vocês discutam isso, né? Vocês entendam por que está acontecendo isso. Isso está acontecendo porque esses caras são todos normalizados. E aí, esse espaço aqui, no fundo, esse cara aqui só vai depender de R, esse aqui só vai depender de L, e esse aqui só vai depender de S. Essas integrais vão separar. Então, basicamente, o que você pode fazer para calcular P... para P, 2 pontos. Vocês nem estão vendo aqui? Deixa eu ver. Estão vendo? Para calcular P, ó, o que vocês vão fazer? Para calcular P,
Deixa eu pensar. Isso. Muito bem. Para calcular P, você vai ter que, bom, vai fazer esse cara aqui, e aí, quando você calcular as integrais, você tem que levar em conta que, por exemplo, esse cara você vai ter, ó, R21, ele vai sair fora, né? Aqui, na realidade, tem um fator RDR, eu acho, né? Tem que lembrar lá. Aí, quando você vai fazer o do Y, vai ter um fator seno de teta, de φ. E quando você for fazer o do Qi, vai ter a mesma coisa. Qi, estrela aqui. Aqui, bom, aqui não é nem integrar, né? Mas tudo bem. Nem sei como é que eu posso escrever isso com integral. Vamos fazer uma convolução, vamos dizer que aqui é soma mesmo. Certo? O que eu tenho? Esse cara é igual a 1 separadamente, esse cara é igual a 1, isso aqui a gente mostrou lá no início do curso. E esse cara também é igual a 1 separadamente. Então, por isso, sim, você pode analisar só pelos números aqui. Mas o ideal é mostrar, porque aí no final vai somar. Então, esse resultado aqui vai ser com probabilidade igual a 1. Esse igual a 1, basicamente, é 1/3 vezes 1/3. E ainda aqui tem 1/3 conjugado, ó, se você for fazer o pé da letra. Mais 2/3 raiz, né? Conjugado. Vezes raiz de 2/3. Só que o conjugado do número real é o número real mesmo. Então, raiz de 1/3 vai ficar igual a 1/3 mais 2/3, que é igual a 1. Certo? Então, essa é a explicação. Não sei se sanou a sua dúvida. Sim, sim. A ideia é essa. E aí, todas as outras questões é a mesma coisa, se eu não me engano. Deixa eu olhar de novo. Mesmo para componente Z, é claro, vai calcular LZ. Aí, bom, o que você tem que saber são essas estruturas aqui, ó. Certo? LZ vai te dar o quê? Vai te dar LH, né? Lzinho H vezes φ. Aí você vai fazer... Oi? Nada não. Aí você vai fazer e vai chegar nesse resultado. No caso do spin, bom, o spin vai entrar esse cara aqui, né? Então, você vai aplicar o S mais nesses caras e vai ver o resultado. E por aí vai. Depois aparece o momento angular total ali, ó. J. Tudo isso você vai ter que calcular. E aí no final ele ainda pede a posição, veja bem. Ele vai pedir um R ali. R, e se medir ambos o spin na direção Z e a distância da origem, qual é a probabilidade? Uhum. Acho que é isso, né? É tudo consequência dessa análise aqui. Você vai fazendo, bom, e aí vai calculando isso aqui em separado. Ó. Bom, isso aqui muitas vezes o cara vai denotar como sendo um módulo de R. Como ele está no espaço separado, ele não vai alterar muito, né? Separou todo o espaço, né? Só depende de R, ou seja, só depende de N aqui, Nzinho, no final das contas, como é um átomo de hidrogênio, né? Só depende de L, e aqui só depende de S. Bom, LML e SMS, né? Professor, aí na letra D, esse L aí é o momento angular, é? Deixa eu ver onde é que está o L. Cadê o L?
Na letra D. O mesmo para componente Z do momento angular de spin. Não. Aí é SZ, na letra D. Não é isso? Eu entendi isso aqui. Se eu estou olhando a mesma lista que eu mandei para vocês. Eu acho que é, É 2020, porque quando, retomada remota. é porque quando você termina, você coloca seja J. Ah, tá, mas isso vale para as letras seguintes, né? Se eu, ó, seja J o momento angular total, aí tu mede J ao quadrado. Na letra D, tu tá fazendo para SZ, que é esse cara aqui. Vai fazer isso aqui, basicamente, né? E na letra C para S ao quadrado. Então, para SZ, basicamente o que eu tenho que saber é que SZ atuando no estado SMS aqui, ele vai me retornar quanto a HMS. Não é isso? Ou MSH. Então, eu tenho que saber o valor de MS. Bom, esses que mais que menos, a gente sempre sabe que o que é esse cara aqui é um alto estado, né? Com alto valor MS mais 1 e esse aqui é MS menos 1. Um é alto valor mais H cortado sobre 2 e outro menos. E esse aqui é justamente esse alto valor, né? Só que tem que lembrar que aqui só está usando o MS, então é só o número. Então, nesse caso aqui eu tenho mais um meio e nesse caso eu tenho menos um meio. Só isso. E aí, bom, tem que calcular aqui, né? Depois ver a probabilidade. Certo? Mais dúvidas? Eu acho que é só isso mesmo. Pelo menos no momento só. Maravilha. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui. Aqui tem umas coisas repetidas, eu acho. Na questão 2, não? Ah, não, é porque a outra lista que eu dava, né? Às vezes tinha repetido, mas aqui para vocês não repetir. Mas, ó, isso aqui, bom, isso aqui é revisão, a questão 2, né? Mostrar, tudo isso aqui está feito no livro, esses comutadores aí. E é revisão, né? Para mostrar a álgebra dos operadores. Isso aqui define a álgebra dos operadores, ó, e é muito importante, né? Aí tem todo o detalhe, ele até chega nas matrizes de Pauli, porque tem o S também, porque o S, no fundo, como a gente viu, é uma cópia carbônica, né? Aí questão 3 a gente já viu. Aí tem uma aqui que é tipo um momento, elétron no campo magnético, né? Que é o que a gente discutiu em aula também, tudo feito. Aí tem uma de soma de momento angular, soma de spin aqui, tripleto, singleto, né? Que é simples também, 6 a gente já falou. O que eu botei aqui? 7, discorra sobre o tratamento. E a 7 a 8 é basicamente estudar a parte de sólidos, né? Uma, segundo o tratamento de mecânica estatística, que é a questão 7, que vocês já devem lembrar um pouco lá da aula de mecânica estatística, né? E a outra foi o que a gente discutiu agora e na aula passada. Acho que é isso, né? Isso seria, sei lá, como sendo uma unidade 1 de ensino, assim, essa parte inicial. Aí agora seriam as aplicações, né? Que a gente vai ver a partir da próxima aula e depois a parte de nuclear e partículas. Sim, professor. Lembrando só um detalhe, quanto àquela atividade de PPC, eu vou escolher um tópico dentre esses que nós estamos estudando, é isso mesmo? É isso aí. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem geral. Foi bom você me lembrar. Deixa eu escrever aqui para não esquecer depois. PCC, na verdade. PCC, né? Vou botar aqui lista de tópicos. Não são os assuntos, tá? É só para vocês terem uma ideia. Que basicamente a lista de tópicos, bom, se vocês já querem olhando, vocês podem olhar pelo plano de ensino, lá naquela definição inicial, né? Só que ali, bom, ali tá bem, como é que eu vou te falar? Você teria que cavocar ali, né? Porque ali tá bem amplo.
Tem muitas coisas lá dentro que dá para fazer de PCC, né? Mas basicamente é isso, escolher. Aí, assim, como vocês já fizeram os vídeos, então, a princípio, a tarefa dos vídeos e cada vídeo, né, é você, primeiramente, estudar. Ó, lembre que o vídeo são 3 etapas. Você estuda, e aí você pensa naquele assunto para tentar explicar da forma mais simples possível. E você explica para alguém dessa forma mais simples possível. E aí você grava um vídeo que ataque tanto a parte mais simples possível, tentar se expressar com, né, de forma simples e clara, mas que ataque o problema um pouquinho mais complexo, que é o que a gente espera aqui no nível que a gente está vendo. Tá? Então, são 2 coisas. Quando você fizer essa etapa aí, de tentar mastigar o assunto, né, e explicar, digamos, sei lá, explicar para um parente aí que não tem conhecimento nenhum no assunto, você, de certo modo, já vai estar se preparando para fazer um PCC, né? Para tentar explicar um assunto mais avançado de uma linguagem um pouquinho mais acessível, né? Pelo menos é assim que eu penso que tem que ser. E aí depois, no final, você vai ter que só escolher um, e aí, bom, focar e pensar em como que você vai fazer e o que que você vai fazer. E quais os resultados esperados, toda aquela coisa. Então, vocês já estão acostumados. Mas a ideia é essa. Aí depois eu posso mandar uma lista de tópicos ou vocês mesmos podem olhar lá no plano de ensino e tentar buscar alguma coisa. Inclusive, seria interessante até já trazer alguma coisa para a próxima aula. Beleza? Que aí depois também eu já vou passar uma atividade para vocês estudarem. Tá certo? Sem dúvidas? Até o momento, sem dúvidas. Então, tá bom. Então é isso, né? Até mais. Logo mais eu coloco. Eu já vou subir isso aí e já vou colocar uma lista de tópicos lá. Até o início da tarde. Bem, então a atividade dessa semana, ela vai ficar o quê? Vai ficar além de trazer isso, tem que o senhor pontuou Além de trazer, aqui. não. Isso aqui é só Ah, pensar sobre os tá, temas. tá, Não vai ter que trazer nada pronto. tá, tá, sim, sim, A princípio, sim. isso aqui é tipo escolher um assunto. Só que o ruim é tipo vocês não passaram por todos eles, né? Mas é bom já pensar de antemão em alguma coisa que você pode fazer, né? De antemão. E aí definir isso para que vocês possam ir trabalhando e, inclusive, se quiser ir enviando para mim, a gente vai discutindo, que aí as coisas caminham melhor assim, eu acho. Mas o tópico para a aula mesmo vai ser a parte, a gente vai entrar nas aplicações agora de mecânica, seguindo o livro aí, o Griffiths, né? Então, a gente vai fazer teoria de perturbação e justamente a gente vai ver como é que a gente quebra as degenerescências, né? A gente vai ter um monte de efeito bacana que a gente vai ver. Primeiro, efeitos internos, né? Que é um acoplamento que a gente negligenciou até agora, que é o acoplamento entre o spin e o momento angular orbital, que é chamado acoplamento spin-órbita. E segundo, isso vai levar, né? Esse acoplamento vai levar a desdobramentos nos níveis de energia, quando a gente for fazer o cálculo, introduzir as perturbações, a gente vai quebrar a degenerescência, por assim dizer. E segundo, a gente vai ver o efeito Zeeman, ou também o efeito Stark, vários outros efeitos que dá para ver. Quando você aplica campos externos ao seu átomo, você também consegue observar quebras de degenerescência, ou seja, aquelas funções de onda que antes eu tinha para uma mesma energia, sei lá, umas 4 funções de onda, acaba ficando uma para cada estado, por quê? Porque aquela energia inicial, ela se quebra, assim, em energias próximas. E aí eu vou ter uma para cada estado, vamos assim. Então, se vocês já quiserem ir olhando agora alguma coisa, já tem a dica. É justamente o capítulo, sei lá, acho que é o 6, né? No meu aqui é o 6. Seria essa parte de aplicações. Mas depois eu vou mandar formalmente aí o que vai ser a atividade. Tá certo? Então tá, gente. Se não tem mais dúvidas, até a semana que vem.